Olá, eu sou o professor Emerson e a aula de hoje é introdutória à trigonometria. Bom, quando se fala em trigonometria, a primeira ideia que vem é em relação a círculo e circunferência. Então, vamos diferenciar o que é círculo, o que é circunferência. Bom, círculo, quando falamos em círculo, estamos falando da área. Quando falamos em circunferência, nós falamos o entorno dessa área, que é chamado o perímetro. Então, quando eu falo em círculo, estamos falando da área. Quando falamos em circunferência, o entorno dessa área, que é o perímetro. Então, para dar uma ideia melhor, o que nós temos? Perímetro da figura. Bom, nossa figura aqui é uma figura circular. Então, quando eu tenho o círculo, eu tenho a área. E o perímetro chamamos de circunferência. Então, aqui eu tenho o círculo e aqui eu tenho a circunferência desse círculo. Mesma coisa, a circunferência desse círculo. Então, essa é a diferença fundamental. Na trigonometria, trabalharemos com círculo trigonométrico. Mas antes disso, temos que definir algumas partes em relação à circunferência e ao círculo. Qual seriam essas partes? Bom, primeiro vamos definir o que é circunferência. Circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos que têm a mesma distância, todos os pontos que têm a distância de um único ponto. Então, é o conjunto. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma distância, eu já medi essa distância. Então, essa distância vai ser a mesma distância em relação ao centro para cada ponto na circunferência. E essa distância, ela é chamada de raio. Então, aqui eu tenho o raio. Mesma coisa. Eu tenho essa circunferência, eu tenho o centro da circunferência e eu tenho um conjunto de pontos com a mesma distância. Então, essa é a definição de circunferência, lugar geométrico, de todos os pontos, o conjunto de todos os pontos que distam a um raio do centro. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse raio. Essa é a definição. Outro elemento da circunferência é o diâmetro. O que é diâmetro? A própria palavra fala, dia é através e metro é medida através. Então, nesse caso, o diâmetro seria a medida de ponta a ponta através do centro. Então, aqui eu tenho o diâmetro dessa circunferência. Então, esse aqui é o diâmetro. Vamos chamar aqui de diâmetro 1, que é o de ponta a ponta, e só esse pedacinho aqui chamamos de raio 1. Aqui a mesma coisa, eu tenho o raio 2, e aqui eu vou chamar de diâmetro 2. Essa distância total aqui, chamamos de 2. Então essas são as definições. Perímetro da circunferência. É só o entorno. O raio é a distância fixa do centro até a própria circunferência. É o lugar geométrico. Lugar geométrico, mesma distância para todos os pontos em relação ao centro. E através do centro temos o diâmetro. Então temos esses elementos. A circunferência, que forma o perímetro. Temos o raio e temos o diâmetro. E qual é a relação entre essas medidas? Para toda circunferência, se pegarmos o diâmetro, nesse caso eu já fiz essa medida, tá? Eu tenho como diâmetro aqui, essa primeira, vamos fazer uma relação entre a circunferência, que eu já medi, eu achei 60 centímetros, pelo diâmetro. 60 por 19. Eu achei aproximadamente 3,15 centímetros. 3,15 esse número, né?
E nessa segunda circunferência, eu medi também, eu achei de diâmetro 141,5 centímetros e achei de circunferência 141,5 e achei de diâmetro 45 centímetros. Fazendo a divisão, 3,1444 aproximadamente. Então, para toda circunferência, quando fazemos essa relação entre circunferência e diâmetro, achamos essa constante matemática. Aqui 3,15, aqui 3,14. Então, conforme você aproxima, tendo mais precisão na medida, tanto da circunferência como do diâmetro, essa relação entre circunferência e diâmetro se aproxima de um número, 3,14,15,92,65,35 e assim indefinidamente. E essa constante recebeu um nome. Por contar em relação ao perímetro e esse valor ser um valor constante, deram o nome de π, com aproximação de duas casas decimais, que usamos para os cálculos, no caso, uma maneira mais didática. Então, consideramos o π 3,15, 3,14, aqui com mais precisão 3,14, 15,92, mas para efeito de cálculo de matemática para alguns problemas, usaremos o π como uma constante 3,14 para os nossos cálculos. Então, é daí que surgiu o π. Então, primeira coisa, o que é o π? Π é uma constante matemática dada pela razão entre o perímetro da circunferência e o seu diâmetro. Isso para qualquer circunferência. É um valor constante, aproximado com duas casas decimais para efeito de exercícios. π vale 3,14. Mas o π é um número irracional. Lá em 1600, ele também recebeu outro nome, o π, antes não tinha o nome de π, foi dado em 1700. Em 1600 era conhecido, até 1600 era chamado de constante circular. Aí um matemático alemão, ele conseguiu achar o π com 35 casas, ele aproximou, com 35 casas. Então ficou chamado, antes de ser π, era constante de Ludolf. E já agora em 2019, já conseguiram encontrar, na verdade, uma japonesa que trabalha no Google, o nome dela é Emma. Ela conseguiu achar o π, aproximou, com 31 milhões de dígitos, 31 milhões de casas decimais. Então o π é a prova de que é um número irracional, que não dá para colocar sobre razão, e até hoje os matemáticos ficam procurando, tentando bater recorde da quantidade do número de π. Mas para efeito de exercício matemático, o π vale 3,14. Existe uma maneira de encontrar esse π. Que maneira exatamente é essa? Como é aproximar, como achar? O π, quando colocamos, na verdade, nesse valor, vou botar aqui um exemplo. Se fizermos nessa circunferência, circunscrever um hexágono, por exemplo, vou pegar aqui mais ou menos o tamanho, Vou botar aqui, peguei aqui o hexágono. Para cá, mais ou menos. Pra cá. Isso empiricamente, procurar esses valores. Um, dois, três, quatro,
5, 6. Então, dividir a circunferência em 6 pedaços. Então, o que vai acontecer? Supondo que esse lado aqui, ou seja, esse raio, vale a 1. Então, tem 1, eu tenho como diâmetro 2. Então, o que eu vou ter? O diâmetro, né? O diâmetro vai ser 2, vamos colocar aqui embaixo. E vamos pensar primeiro qual vai ser, em relação a essa circunferência, o hexágono inscrito. Vou pegar o diâmetro desse hexágono. Aqui é 1, aqui também é 1. O ângulo é de 60, aqui é 60. Aqui é 60 porque está dividido em 6 partes, 360, por 6 dá 60 graus. Triângulo equilátero, todos os lados iguais. Então, esse lado aqui vale 1 também. Então, o perímetro do hexágono regular, de lado 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6. 6 por 2, eu consigo 3. Mas nota que o perímetro da circunferência é maior do que o hexágono. Então, qual é o método matemático que o pessoal fazia antigamente? Começava a aumentar o número de lados, para conseguir encontrar valores aproximados. Se você conseguir aumentar, agora vamos aumentar para 12. Então, é só prolongar, prolongar. Prolonguei, 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 prolonguei. Dobrei o número de lados, de 6 para 12. Quando eu faço essa dobra, o que acontece? Esse valor, aqui já aumenta, mais ou menos, e aqui já vem para 3,07. E assim vai. Então, o método de calcular π, que de matemática que utiliza, é exatamente essa. Só para ter uma ideia, esse Rudolph, isso foi lá em torno de 1600, ele calculou, ele achou com 35 casas decimais do π, ele calculou um polígono regular com 12 elevado a 62 lados. Então, essa é uma evolução da busca do π. E com certeza a EMA, com esses 31 trilhões de dígitos, né, ela conseguiu também calcular esse valor exatamente aumentando o número de lados. E o interessante também é que o dia 14 de março, na escrita de inglês, né, seria 3/14, é comemorado o dia do π, 3,14. Né? Então, essa ideia do que é π é importante porque lá na frente, na próxima aula, veremos a relação do círculo trigonométrico. E tem que entender bem de onde vem esse número π, porque ele vai ser fundamental para entender o conceito de ângulo no círculo trigonométrico. Então, quais são os elementos da circunferência? Elementos da circunferência. O que devemos saber? Saber o perímetro da circunferência, que chamamos de perímetro. Como calcular esse valor? Perímetro da circunferência, o raio e o diâmetro. E mais importante entender que o perímetro da circunferência é maior do que o diâmetro dessa mesma circunferência. Quantas vezes? Aproximadamente 3,14 vezes, que é exatamente a constante matemática, a constante circular chamada de π. Isso é fundamental para, na próxima aula, entendermos o ciclo trigonométrico. Então, essa foi uma aula introdutória para entender de onde vem o π e os elementos fundamentais da circunferência e do círculo. Tá? Para a próxima aula. π 3,14, perímetro, ou comprimento da circunferência, raio e diâmetro. Então, até a próxima aula.